Jonas Ribeiro, chefe do cartório aqui de Santo Antônio de Jesus. Jonas, uma apreensão de materiais aqui na 56ª Zona Eleitoral aqui de Santo Antônio de Jesus, no cartório da Zona Eleitoral. O que você pode falar para a gente dessa apreensão e onde foi apreendido esse material? O nosso boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Esse material foi apreendido por determinação do juiz eleitoral que tem competência sobre a questão de propaganda eleitoral, notadamente o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral no município de Santo Antônio de Jesus, Dr. Márcio Oliveira. Por determinação judicial, foi feito o cumprimento, foi procedido o cumprimento de busca e apreensão de material de propaganda, onde consta o nome do candidato à presidência da República, que teve o registro indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse material, essa operação foi feita nos comitês dos candidatos a deputado estadual e federal que tem na cidade, que estão vinculados a essa chapa, ou seja, que estão apoiando, pertencem a essa chapa. Como é que a polícia e como é que chegou até esse material? E a polícia, o que foi que concluiu desse material juntamente com o cartório aqui de Santo Antônio? A Justiça Eleitoral chegou a esse material da seguinte situação. Houve 5 denúncias feitas pelo sistema Pardal, que é o sistema da Justiça Eleitoral. Todas as denúncias referindo a esse tipo de material que estava sendo distribuído de forma irregular. De pronto, Dr. Márcio determinou a autoridade policial, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, de que fizesse diligência no sentido de comprovar a materialidade, ou seja, se realmente estava sendo distribuído esse material, aonde, e esse trabalho foi feito de forma bastante célere, bastante rápida pela polícia, e foi passado para o juiz eleitoral, o Dr. Márcio, e também por conta de uma representação eleitoral que foi ajuizada junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, dando conta de que em vários municípios do estado da Bahia, esse tipo de material estava sendo distribuído e determinando de que se fosse feita a apreensão desse material. Quer dizer que eles estavam utilizando, pelo que eu percebi nesse material aí, o nome do candidato Lula do PT, que não é candidato, ele está preso, a Justiça Eleitoral também não deixou que ele participasse desse pleito à presidência da República, o Supremo Tribunal Federal. Agora, de fato, foi isso que foi constatado, Jonas? Nós fizemos a busca e apreensão e em alguns comitês foi realmente constatado material fazendo referência, ou seja, colocando o nome do candidato que teve o registro indeferido no material, como candidato a presidente da República, e por determinação judicial foi dado cumprimento estritamente ao que estava na decisão judicial, e esse tipo de material foi apreendido em alguns comitês eleitorais. Muito bem, filma o material aí, por favor, filma o material. O Jonas está aqui, o chefe de cartório, batendo um papo com a gente nessa tarde aqui, E aqui através do Voz da Bahia. Mas, Jonas, também é interessante que você possa dizer o que vai acontecer com esse pessoal, com esses comitês que estavam utilizando este material indevido aqui nessa eleição em Santo Antônio de Jesus. Por determinação contida na própria decisão, Dr. Márcio determinou de que fosse feita a apreensão, isso foi feito, a busca e apreensão, foi lavrado o auto de apreensão desse material devidamente, isso vai encartar, ou seja, vai fazer parte de um procedimento que vai ser encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral, que tem competência sobre essa matéria de propaganda eleitoral irregular em eleições gerais, como essa que a gente está processando. E com referência ao material, vai ficar sobre a guarda, do cartório eleitoral aqui da 56 Zona, até ulterior decisão do juiz eleitoral do que fazer com esse material. Muito bem. O que você pode falar também, aproveitando, algumas zonas eleitorais estão tendo mudança de endereço, não é isso, Jonas? O que você pode comentar a respeito disso através da nossa live do Voz da Bahia? Pois bem, aproveitar para reiterar de que sobre a jurisdição da Zona 56 Zona, houve 5 alterações de locais de votação. Por exemplo, 3 seções que funcionavam na Escola Nobre passarão a funcionar na Faculdade FACEMP. Eram 3 seções que funcionavam no primeiro andar e passaram a funcionar no andar térreo da Escola FACEMP. Todas as seções que funcionavam na escola aqui na Avenida Barros e Almeida, na Cefira Bailão Diniz, passarão a funcionar no colégio Status, que está localizado na Rua 7 de Setembro, aqui no centro da cidade. As sessões eleitorais do Centro de Convivência Inácia Dutra Duarte passarão a funcionar na loja maçônica que fica ali na rua do Colégio Luiz Eduardo Municipal, na rua próxima ao Colégio Objetivo.
As sessões do colégio Ernesto Dantas de Oliveira, que funcionavam, localizado lá no Alto Santo Antônio, passarão a funcionar na creche Asa, também no bairro Alto Santo Antônio. E, por fim, as sessões do colégio, que era local de votação lá no Barro Vermelho, passarão a funcionar na creche Frei Manuel, também no Barro Vermelho. O interessante é que você possa também já explanar para muita gente como é que deve votar. Aliás, o pessoal pode ir vestido com o nome do candidato, com a blusa do candidato. O pessoal pode levar a pesca na hora de votar, porque são muitos nomes, né? E, aliás, só para relembrar, começa para deputado federal, depois estadual, depois vem para senador, governador do estado, são 2 senadores, né? Governador do estado e presidente, seria isso? Pontos, exatamente isso. São 6 votos, começando exatamente nessa ordem que você elencou. Deputado federal, depois o deputado estadual, depois o primeiro senador, depois o segundo senador, depois o governador e, por fim, presidente da República. Aproveitando a oportunidade, nesse momento, nessa eleição marcada pelas notícias falsas, pelo fake news, é bom que a gente chame a atenção do seguinte, de que quem vota em apenas um candidato, ou seja, o voto parcial, os outros votos serão nulos, mas o voto que ele fez é o voto válido. Ou seja, o eleitor tem o direito de dispor do seu voto da maneira que lhe aprover, votando em um candidato, em 2, em 3, em 4, em 5, em todos, em nenhum, votando branco, nulo, enfim. Da forma que o eleitor, a vontade do eleitor é que tem que prevalecer. Muito bom. Agora, lembrando que o horário da eleição é de 8 da manhã até as 5 da tarde, é isso, Jonas? Perfeito. De 8 horas da manhã, só pode começar a partir das 8 horas e termina às 17. E chamando a atenção do seguinte, se às 17 horas os portões são fechados daquele local de votação, o eleitor que estiver do lado de dentro desse local de votação tem seu direito preservado, garantido, votará. O mesário foi orientado a distribuir senha do último eleitor para o primeiro, e aqueles que estiverem dentro do local de votação às 17 horas terão seu direito de voto garantido. Muito bem, é bom também ressaltar também, você que está em casa nos assistindo, dia de eleição, no domingo, e a movimentação é muito grande, obviamente que não precisa também criar tumulto, não é? Não precisa também você se aglomerar, porque você se aglomerando e começando a criar também esse tumulto, a dizer, eu voto no candidato XYZ, pode todo mundo ser levado para a delegacia de polícia, não é isso? Perfeito. No dia da eleição, já se transcorreu o momento, por exemplo, de se fazer campanha eleitoral, de se conquistar o voto do eleitor. No dia da eleição é um dia reservado, efetivamente, para o sufrágio, ou seja, para o voto. A propaganda já foi feita, o candidato já pediu seu voto, já colocou as suas plataformas, enfim, já tentou fazer o convencimento de forma legal ao eleitor, e nesse dia tem que ser respeitado o direito do eleitor, a vontade do eleitor de votar naquele candidato que acha que é da sua conveniência, que se identifica, enfim. Naquele dia é um dia destinado efetivamente para o sufrágio, ou seja, para a votação. Título de eleitor cancelado também. O pessoal fica atento também, se estiver já sabendo que o título está cancelado, é melhor nem aparecer lá, né? Porque não vai poder votar. Perfeito, perfeito. Andou-se também espalhando aí essa fake de que o título, quem teve o título cancelado, ou seja, não fez a biometria, poderia votar. Isso é notícia falsa, é fuxico, é boato. Quem não fez o recadastramento eleitoral que nós fizemos aqui no município de Santo Antônio de Jesus, Juazeiro, Dom Macedo Costa, nos anos de 2013, 2014, e posteriormente a zona 202 fez para o município de Muniz Ferreira, ou seja, as 2 zonas que têm sede do município de Santo Antônio de Jesus, tanto a 56 zona como a zona 202, já estão 100% biometrizadas, ou seja, com biometria. Quem não fez a biometria e que está com seu título cancelado, não deve nem se dirigir à sessão, porque não vai votar. Ele pode estar regularizando, com vistas a votar nas eleições de 2020, a partir do dia 5 de novembro desse ano. Jonas, uma coisa também, porque muita gente também tem essa dúvida, né? Já que são muitos candidatos, né? Deputado federal, estadual, senadores, governador e presidência da República. São muitos nomes. Alguém pode pedir ajuda que estiver com dificuldade de votar? Pode chegar para o mesário ou o presidente da mesa pedir ajuda? Existe essa recomendação? Não. Essa recomendação, o voto tem que ser praticado pelo eleitor. O que o eleitor pode estar fazendo é o seguinte, ele pode levar a cola dele, é perfeitamente legal. Ele pode levar, e a Justiça Eleitoral ainda auxilia na seguinte situação. Se por acaso ele esquecer o número ou o nome do seu candidato, vai ter uma lista de todos os candidatos, logo atrás da sessão eleitoral, onde ele pode estar lá, consultar. Então a orientação que o mesário pode estar dando é isso. Senhor eleitor, naquele local ali tem uma lista contendo todos os nomes e os números de todos os candidatos. O senhor pode consultar à vontade. E pode acontecer também o seguinte, Marcos,
de que se o eleitor, por exemplo, esquecer do seu candidato e ele não quiser votar naquele momento que ele estiver na cabina, ele diz isso ao presidente da sessão, o presidente da sessão pode utilizar um código para suspender o voto dele, ele não fez voto algum, ele vai para casa, traz a cola dele, relembra do seu candidato, se tranquiliza e vota até as 17 horas para efetivamente fazer o seu voto. Muito bem. Aplicativo também vai ser usado no celular. Isso está valendo, né? O pessoal não precisa levar mais a carteirinha do título de eleitor, mas o aplicativo, o celular já mostrando que ele está apto para votar. Perfeitamente. O aplicativo, ou seja, a via digital do título eleitoral, o e-título, pode ser utilizado para documento de identificação. Agora, ressalvando o seguinte, desde que tenha a foto. Só serve documento de identificação com foto. Se for uma carteira de identidade, tem que ter foto. Se for uma carteira de trabalho, tem que ter foto. Se for a via digital do título, ou seja, o e-título, também tem que ter a foto para servir como identificação para poder votar. Para a gente poder fechar os bares e restaurantes que estiver vendendo bebida alcoólica neste dia, como é que está a situação e como é que vai ser a regularização, a fiscalização aqui do cartório eleitoral de Santo Antônio? A orientação de Dr. Márcio, o juiz eleitoral aqui da 56 Zona, é no sentido de que não se deve vender bebida alcoólica nesse dia, e que os estabelecimentos comerciais que porventura comercializem não só bebida alcoólica, mas outro tipo de produto, outro tipo de gênero, que ele pode abrir normalmente para comercializar os outros tipos de produto, não bebida alcoólica. E a Justiça Eleitoral orienta de que os donos de estabelecimentos comerciais obedeçam, ou seja, cooperem com a Justiça Eleitoral no sentido de não vender bebida alcoólica nesse dia. Muito bem. Gente, você que está em casa, que vai votar ou que está na zona rural também, com dificuldade de chegar à cidade de Santo Antônio, à zona urbana aqui em Santo Antônio de Jesus, ou nas cidades circunvizinhas. Carro está regulamentado, alguns veículos, para trazer o eleitor, para ele poder votar normalmente, sem precisar ser aquele tipo de cidadão que carrega o eleitor para votar no candidato XYZ. Já tem os carros todos predestinados que vão trazer esse cidadão para votar? Ótima pergunta, Marcos. O que a lei diz é o seguinte, é uma lei de 1974, mas que está em plena vigência, que trata do transporte de eleitores no dia da eleição. E essa lei, ela é específica, restrita. O transporte de eleitor no dia da eleição, oferecido pela Justiça Eleitoral, é do eleitor da zona rural. Repito, eleitor da zona rural. Então, como é que se processa isso? É feita uma comissão de transporte, essa comissão... Os membros que integram essa comissão são exatamente indicações feitas pelos partidos políticos que estejam em vigência no município. Faz-se uma comissão, instala-se a comissão. Essa comissão define as rotas, os roteiros, ou seja, de que local, a partida e a chegada de cada um desses veículos. Esses veículos são requisitados ao poder público, normalmente a prefeitura municipal, que é a detentora da maior quantidade de veículos, e esses veículos ficam à disposição da Justiça Eleitoral, identificados no seu para-brisa com o disco a serviço da Justiça Eleitoral, com o condutor devidamente identificado com o crachá que ele está a serviço da Justiça Eleitoral, e esse veículo tem que transportar todo tipo de eleitor, de qualquer tipo de tendência política, eleitor de candidato A, B, C ou D, sem nenhum tipo de distinção. Agora, esse transporte só é regulamentado para o eleitor da zona rural e com esses veículos que estão devidamente identificados, requisitados pela Justiça Eleitoral e que estão no dia à disposição da Justiça Eleitoral. Pois é, o pessoal está perguntando se pode usar bandeira também, levar bandeira para lá para votar e pode usar essa bandeira, pode usar, como é que é? Botões e bandeiras. Pois é, o eleitor... Todo enfeitado. Pode, o eleitor pode todo enfeitado. Ele pode utilizar botão, pode utilizar adesivo, pode utilizar bandeira. Agora, essa manifestação do eleitor no dia de votar e na sessão tem que ser feita de forma individual e silenciosa. O eleitor não pode ir com a bandeira gritando o nome do candidato ou fazendo alusão ao seu candidato, vote em candidato A, B ou C. Essa manifestação ele pode ir com a bandeira dele de forma silenciosa e individual. Não pode acontecer também a coincidência, entre aspas, de que 5, 6, 7, 8, 10 eleitores cheguem ao mesmo tempo com bandeiras do mesmo candidato. Olha que pode acontecer, viu? Mas não deve, é proibido e isso é contra a lei. Se acontecer, porque não vai configurar uma manifestação individual. Enfim, uma manifestação coletiva que certamente combinada para ser feita dessa forma.
Olha que Jonas está de olho aberto aí, ó. Jonas e a equipe toda do cartório eleitoral aqui de Santo Antônio. Você está pensando o quê? O povo aqui não brinca não, meu filho. Na hora de votar, vote silenciosamente. Agora, vai ser também, eu acredito que a apuração muito rápida, como todos os anos foi em Santo Antônio, né, Jonas? Mesmo sendo vários números, porque até vários nomes de candidatos e números, obviamente, mas realmente, como todos os anos, a tecnologia está muito avançada, né? Perfeitamente. A expectativa nossa é de que no mais tardar, às 20 horas, a gente já tenha totalizado todos os 4 municípios das 2 zonas que tem sede em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, Vazedo, Dom Macedo Costa e Muniz Ferreira. Essa é a nossa expectativa, estamos nos preparando exatamente para isso. Cadê o local de votação? Cadê as urnas? Estão por aqui? Já estão aqui no cartório? Não, as urnas ficam guardadas, devidamente guardadas, no salão do júri. Tá lacrada tudo direitinho lá? Tudo lacrado. Lacrou tudo, bicho. Lá arrumou tudo, porque tem gente dizendo aí, também tem uns fake news dizendo que, rapaz, o negócio tá tudo já pronto lá. Não tem nada a ver isso, não. Pronto, nada a ver. Inclusive, nós fizemos a preparação das urnas da Zona 56 no dia 28, na sexta-feira, e a Zona 202 fez na segunda-feira, dia 1º, em audiência pública. Inclusive, alguns membros da imprensa compareceram. Verdade. Nós fizemos, inclusive, como a lei determina, auditoria. Auditamos para a Zona 56 2 urnas, uma urna do município de Santo Antônio de Jesus e uma outra urna do município de Vazedo. A Zona 202 também auditou algumas sessões eleitorais. Essa auditoria consiste no seguinte, Marcos, de forçar uma votação como ela vai ocorrer no dia da eleição, ou seja, com impressão de zerésima, com conferência da zerésima, com votos de alguns candidatos reais, eleitores reais, e depois a verificação de que, com a impressão do BU, que é o resultado da votação, se o que foi votado está presente no boletim. Enfim, é um processo absolutamente transparente e que o eleitor, o candidato, todos podem fiscalizar, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil é chamada também, o Ministério Público Eleitoral pode fazer todo o processo de fiscalização das urnas eletrônicas. Muito bem, e você está pensando, zerésimo é aqueles números, né, que sai e tal, a quantidade de votos tal, que sai, quantas vezes foram votados e quais os números que foram votados. Agora, só para fechar, uma coisa que eu vou te dizer, tá policiamento lá, tá tudo certinho lá, tem polícia, tá tudo certo lá, né? Pronto, perfeito, as urnas são guardadas pela Polícia Militar, lá no fórum, devidamente guardadas, e no domingo, a Zona 56 distribuirá suas urnas para o município de Vazedo e para o município de Santo Antônio de Jesus das sessões do local de votação sob sua jurisdição. A mesma coisa será feita pela Zona 202, à exceção do município de Muniz Ferreira, que as urnas serão despachadas, encaminhadas no sábado. E todas as urnas são guardadas, devidamente guardadas pela Polícia Militar, e a pretensão nossa, a Justiça Eleitoral, de que as eleições ocorram num clima de absoluta tranquilidade e normalidade. O povo está dizendo, o Jonas está bonito sim, porque a live a gente fica bonito aqui, eu e ele. Tá? E fica mais bonito ainda porque a Justiça Eleitoral está trabalhando para você, viu? Você votar tranquilamente. Jonas, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Um abraço a toda a equipe aqui da Justiça Eleitoral. Abraçando você, eu quero abraçar todos os seus colegas aqui também, que eu sei que não é fácil. Até para escolher mesário, presidente de mesa. Tem uma menina que trabalha comigo que foi escolhida presidente de mesa, que ela vai trabalhar na nossa querida Nanda, vai estar lá no presidente de mesa. Vocês tiraram essa menina que ia trabalhar com a gente na hora da reportagem, vocês tiraram ela de mim. Mas tudo bem, né? Por uma boa causa. Mas eu quero agradecer a você mais uma vez. Muito obrigado, Voz da Bahia aqui. Pronto, perfeito. Isso acontece, né? Porque o procedimento de escolha dos mesários é um processo feito de forma aleatória. Então, basta você ser eleitor que você pode ser convocado para ser mesário. Com exceção, aquele eleitor que tenha mais de 18 anos, não é isso? Porque o eleitor que tem menos de 18 anos, entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo, ele pode votar, mas não pode ser mesário, porque ele não pode ser responsabilizado do ponto de vista penal. E eu costumo dizer o seguinte, viu Marcos? Eu considero a função mais importante de todas que compõem a Justiça Eleitoral, no sentido de realizar as eleições, seja de juiz, de promotor eleitoral, de servidor da Justiça Eleitoral, de servidor requisitado, eu considero a mais importante de todas o mesário. Porque nós fazemos a maior eleição informatizada de todo o mundo. E é um verdadeiro exército de mais de 2 milhões de pessoas que são convocados de forma absolutamente gratuita, sem ser remunerada, convocados para treinamento e para trabalhar normalmente de 7 horas da manhã até 17 horas, de forma que o mesário deve ser sempre lembrado e agradecido, ou seja, a Justiça Eleitoral deve agradecer de forma penhorada, e a sociedade como um todo, porque o mesário nada mais é do que a sociedade fazendo o processo de fiscalização da normalidade e da lisura da eleição.
Muito bem, ó, você vota primeiro para deputado federal, 4 números, depois para deputado estadual são 6 números, né? Não, 5 números, perdão, 5 números. Depois para Senado, 3 números, outro senador, 3 números, governador do estado, 2 números e também presidente, 2 números. A escolha é sua, vote certo, analise seu candidato. E aqui, ó, Jonas, um abraço, muito obrigado e Deus abençoe. Voz da Bahia aqui também colado com você, meu filho. A Justiça Eleitoral que agradece, Marcos, pela oportunidade. Filma ele, filma a cara dele, velhinho. Pela oportunidade de poder estar divulgando, né, os trabalhos da Justiça Eleitoral e informando o eleitor. Então, em nome da Justiça Eleitoral, eu agradeço de forma penhorada. Muito bem, chefe do cartório, aqui no Voz da Bahia.